Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Por onde você quer começar? Por onde você quiser, Sardenberg. Vamos na sua... Bom, a gente acabou de falar da convenção do MDB, vamos pelo MDB então. Vamos, eu estou acompanhando a convenção da senadora Simone Tebet, também do PSDB e Cidadania, que fazem conjuntamente ali deliberações para aprovar a federação entre os partidos e o apoio a ela. Começou de manhã e teve a sua conclusão, seu desfecho prorrogado, porque para a votação dos suplentes, para a votação de mais gente, mas todo mundo com quem eu falo não aposta que haverá surpresas, no sentido de não aprovar ou de vencer alguma outra tese que não seja a da candidatura dela, até porque não existe, não foi colocada outra tese, outra possibilidade, nem de apoio a Lula, nem de apoio a Bolsonaro, nada disso. As últimas tentativas tinham sido para tentar adiar, postergar a convenção para tentar um outro arranjo político que não fosse a candidatura da senadora, mas isso fracassou, deu com os burros na água, porque o ministro Edson Fachin não acolheu os argumentos de que a convenção, por ser virtual, poderia ser suscetível a fraudes, e outros que o grupo do senador Renan Calheiros tentou fazer colar. Então, tudo indica que ela vai ser oficializada candidata, Sardenberg. E a vice? Diga. O vice está mais difícil, porque o senador Tasso Gereissati, que era o nome inicialmente indicado pelo PSDB, está dando para trás, está dizendo que preferiria sair da política. Eu mesma já conversei com ele algumas vezes e ele demonstrava indisposição em se colocar numa campanha presidencial que exige muito deslocamento, muita entrevista, muita conversa política, participação em atos, em comícios, em programas de TV, e ele não parecia assim tão disposto. Antes do nome dele ser aventado para ser o vice, ele já tinha inclusive dito que estava pretendendo encerrar a sua carreira política. Então, o mais provável é que ele abra mão de ser o vice e que a vaga fique com o Cidadania. E aí, nesse caso, o nome mais forte é o da também senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Ela, que é um perfil mais à esquerda da senadora Simone Tebet. As duas trabalharam juntas na bancada feminina, estiveram juntas na representação informal ali da bancada feminina na CPI da Covid, e aí repetiriam essa dobradinha, uma chapa 100% feminina. Os apoiadores da senadora Simone acham que isso poderia ser um apelo a mais para ela obter votos, algo que está, por enquanto, difícil. Ela tem uma dificuldade nessa decolagem inicial, tá? Com algo como 4% nas pesquisas, ainda muito insuficiente para figurar no pelotão de frente ali dos postulantes à presidência, Sardenberg. Agora, e essa história de que o Tasso poderia, no final das contas, apoiar o Lula? Acho pouco provável que ele faça isso publicamente, porque ele é próximo da senadora Simone. Eles atuaram juntos também na CPI, ele votou nela para a presidência do Senado. Ela antes tinha lançado o nome dele. Eu não acredito que ele vá fazer isso se o partido mantiver a candidatura dela. Ele deverá ficar ali numa posição de afastamento da disputa para fazer um eventual apoio ao Lula no segundo turno, Sardenberg. Isso não é apuração, isso é mais um feeling de quem conhece o senador Tasso há um tempo. Tem também a circunstância de que o Ciro Gomes, que é uma cria política dele, também é candidato. Eu acho que ele teria aí um duplo constrangimento para fazer esse apoio ao Lula logo de cara. Lembremos que ele e o Lula já tiveram muitos atritos, né? Depois de 2006, de 2005 ali, mensalão, CPI dos bingos, o Lula se jogou numa cruzada para não reeleger senadores
que tinham sido muito ativos contra ele, e ele foi bem sucedido, né, nesse objetivo. Um deles, que ele pretendia que não se reelegessem, era o senador Tasso Gereissati. E o Tasso ficou um tempo fora do Senado, porque o Lula foi muito enfático em defender a candidatura do Eunício Oliveira contra ele. Então, não sei, eu tenho dificuldade de ver esse apoio logo de cara. Pode ser, como eu disse, não é apuração, não estou tão enfronhada nesse bastidor, mas eu acho que ele tem um duplo constrangimento para fazer esse apoio. Outros tucanos estão fazendo isso, o Luizio Nunes já fez, outros podem ir pelo mesmo caminho. O Aécio Neves vai de Ciro, mas eu não vejo o Tasso com essa facilidade de fazer isso, não. Tá, e finalmente, Lula no UOL. O Lula deu a sua primeira entrevista a um grande veículo, né? Ele não tinha ido nas sabatinas UOL e Folha, mas agora deu uma entrevista para um grupo de jornalistas, de colunistas do UOL. Uma entrevista em que ele estava bastante bem disposto, muito atilado, respondendo de pronto. Então, você vê alguém ali cuja disposição para uma campanha parece ser alta. Ele não foi muito questionado sobre os problemas dos governos dele e da Dilma, os principais problemas. Quando a Lava Jato, por exemplo, entrou na conversa, entrou muito mais para que ele fizesse uma revisão do que representou a Lava Jato e o papel do Sérgio Moro, do que falar daquilo que restou comprovado em relação ao Petrolão. E ele foi mais questionado sobre o governo Bolsonaro do que sobre o seu próprio governo. Então, uma entrevista em que ele se saiu bem por conta disso tudo, bastante bem, inclusive. Me chamou a atenção como lead da entrevista ele confirmar que vai devolver o Ministério da Defesa a um civil, caso seja eleito. E ele foi muito enfático em relação a isso, sem parecer ter medo de, com isso, ainda acirrar mais os ânimos dos militares contra ele. Também falou que não acredita que os militares vão enveredar para um caminho golpista juntamente com Bolsonaro, a quem ele, sim, atribuiu propensões golpistas, conclamou as pessoas à defesa da democracia, disse que ele não vai encabeçar essa luta e que é melhor que a sociedade civil o faça, e também falou bastante contra o orçamento secreto. Então, ele não ficou em cima do muro em relação a isso. Disse que vai chamar os partidos para que o governo retome a possibilidade de praticar políticas públicas por meio do orçamento da União, que ele não fique sequestrado pelo orçamento secreto. Não será algo tão simples, eu acho que é bem menos simples do que ele demonstrou parecer crer que será, só na base da conversa, não acho que será assim. Mas ele até brincou com o poder do Arthur Lira, disse que ele não sabe que será eleito, se será eleito, mas que uma coisa que todo mundo dá como certa é que o Arthur Lira vai ser reeleito presidente da Câmara, e ele disse que pretende agir até para evitar isso, fazendo campanha muito enfática pela eleição de deputados do bloco que o apoia, Sardenberg. Ok. Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, Sardenberg, Leandro. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Até amanhã.